respondendo perguntas, críticas, comentários sobre som clássico, clássico nacional, internacional, dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. Essa é a sequência que eu faço aqui nesse canal, que se chama Respostas de Sábado. A gente já está aqui no número 197, isso quer dizer o quê? Que lá no 196 as pessoas fizeram alguns comentários que eu vou responder nesse aqui agora. Tem interesse em fazer alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão com relação a essa geração de equipamentos? Deixa aqui no 197, que é esse aqui, e lá no 198, com certeza eu respondo para vocês, ok? Como sempre, a gente usa aqui um plano de fundo, mudei aqui um pouco agora o ângulo, vamos deixar aqui como plano de fundo o CD 2800 da Gradiente, fabricado lá no final dos anos 70, no início dos anos 80, tape deck, cassete, vamos ficar como plano de fundo ele aí. Bom, antes de iniciar, alguns avisos. Primeiro aviso, o último vídeo que eu fiz foi o vídeo de Ano Novo. Então você vai escutar muitas vezes eu falando aqui Feliz Ano Novo, porque o pessoal, eu pedi para não falar Feliz Ano Novo, para não interferir aqui nas perguntas, mas o pessoal fez e eu vou repetir várias vezes Feliz Ano Novo que o pessoal me mandou aqui. Tá certo? Então é isso, vamos lá, vamos iniciar. Lembrando, eu estou fazendo esse vídeo aqui na quinta-feira, ele vai ao ar normalmente no sábado, então se você fez uma pergunta pós quinta-feira, faça novamente a pergunta aqui, que aí eu respondo, correto? Então existe um intervalo aí que às vezes eu não consigo pegar a pergunta corretamente. As perguntas do vídeo passado estão aqui, e eu vou iniciar já aqui. Se eu lembrar de algum recado que preciso dar, eu dou durante o vídeo aí. Vamos iniciar então. Lembrando que as perguntas, quem manda a ordem das perguntas aqui é o YouTube. Mauro Flash. Olá César, obrigado pelos seus vídeos, sempre bem esclarecedores. Continue sempre assim e um feliz e próspero 2024. Acho interessante você divulgar esses canais como o do Douglas, do Walter, além de outros. Tem muito conhecimento lá. Às vezes o pessoal tem preguiça de pesquisar. A título de curiosidade, lembrei de você enquanto assistia uma live dos jovens do Flashback no sábado. Eles tocaram aquele rock alemão que você usa nos seus vídeos. Até momento só tinha escutado esse nos seus vídeos. A propósito, eles não aí de Piraquara. Eles são aí de Piraquara e tem muito equipamento clássico, para não falar vintage. Né? O vintage é o problema aí. No estúdio deles, além dos vinis, um grande abraço. Sim, eles são aqui. O pai lá do menino que mixa, ele era cliente meu lá da loja. A gente conversava bastante e tudo mais. Só que realmente ele é de Curitiba. Então, ele toca essa música, que como eu sempre falo, essa música foi muito divulgada em Curitiba, né? Então ele tocava essas músicas. É uma história longa, ainda vou fazer um vídeo com relação a essa música, da onde ela veio, por que ela apareceu e por que ela é bem conhecida em Curitiba e no resto do Brasil não é. Mas isso vai ficar para um vídeo aí, para um vídeo próximo. Então agradeço, obrigado. Vamos lá. Valério Cuzin. Feliz Ano Novo para todos que gostam de som de verdade. E parabéns, César, por todos os vídeos que vimos esse ano. Fica na paz e bom 2024. Como eu disse, o pessoal vai desejar muito feliz 2024 aí. Mais um aqui, ó. Francisco Assis. Feliz Ano Novo para todos do canal. Eu vou ler todos os Feliz Ano Novo, então se inclua, você que está assistindo aí, também no Feliz Ano Novo, o meu Feliz Ano Novo para você também, correto? Vamos lá. Pancho Ser Marques. Feliz Ano Novo, César e seguidores do canal. Sucesso para todos nós este ano. Grande abraço, né? Mais um Feliz Ano Novo. Vamos lá. Açaí do Cowboy. Feliz Ano Novo para todos. Esse canal é muito legal. Sou fã de equipamentos da Gradiente. Signos e Polivox. Continuando. Mr. Codemaster. Feliz Ano Novo, César. Aqui até que enfim uma pergunta. Vamos lá. A possibilidade, mesmo através de modificações, usar um receiver como tuner para um amplificador integrado? Não estou me referindo aos powers amplificadores, digo algo como o Mod 246. Pergunto isso pois, como eu te disse na última live, estou atrás de um primeiro equipamento Hi-Fi. E estava querendo começar com um receiver simples, como você disse, e mais para frente fazer um upgrade para um 246. Mas queria manter esse receiver com uso,
sendo utilizado como tuner no 246, pois pretendo montar um rack de equipamentos aos poucos. Bom, então você está querendo comprar o primeiro equipamento e está querendo continuar com ele depois que você começar a fazer os upgrades, né? Então você poderia tentar encontrar um equipamento assim que você pudesse usar mais. Na verdade você quer um 246, então na verdade você não precisaria de um receiver com pré-amplificador. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim, você pode utilizar um rádio, um receiver no caso, como sintonizador no 246. Basta você sair da saída REC, né, daquele amplificador, do receiver, e ligar lá no tuner do 246. Só fica meio assim complicado porque você vai estar desperdiçando um amplificador. Mas é óbvio, futuramente você pode ligar um par de caixas no 246 e também um outro par de caixas nesse receiver, mesmo só com o rádio atuando nele ali, dependendo muito do tipo de ligação que você vai fazer, e usar um amplificador dele também. Óbvio que um tuner, né, só um tuner específico para o 246, no caso um Model 16 ou um Model 9, seria o ideal. Mas eu sei que é difícil, né? Pô, vou comprar um tuner para depois comprar um amplificador, ninguém vai querer fazer isso. Então vai comprando, né? Adquire equipamentos com boa qualidade visual, de conservação, é essa a dica que eu dou, sempre o mais bem conservado, na maioria das vezes você não se arrepende de comprar, né? Às vezes, vou comprar esse que está mais barato, está mais judiado, e às vezes pode dar muito problema, né? Então, com certeza, eu acho que você deve iniciar sim, e não se preocupe com essa história de, não vou poder usar. Se você olhar montagens aí que o pessoal publica vídeo e tudo mais no YouTube, você vai ver receiver em cima de amplificador, em cima de um monte de coisa. Então dá para usar sempre, tudo que você tem com certeza vai dar para usar sempre, né? Óbvio que depois que você tiver já um belo equipamento, você se dispor, né, de um equipamento para trocar por um que vai casar mais na tua linha, você pode fazer tranquilamente. Mas sim, eu acredito que você poderia utilizar o receiver, começar com o receiver e depois ir aprimorando aí o seu set. Valeu, muito obrigado pela pergunta. Mário Luiz, boa tarde César e feliz ano novo. Como todo bom amante do som vintage, acabei me tornando um acumulador. Tenho 6 tocadiscos, entre eles um DD1. Como você bem sabe, acaba faltando tempo para usar. Gostaria de saber se você tem alguma dica para melhor os contatos do touch, pois muito tempo parado não funciona direto. Isso só para não ter que levar para um técnico. Obrigado. Cara, o DD1 TD5000, a gente tinha sempre esses equipamentos com um secador de cabelo do lado, né? Então, tipo, você tinha aquele equipamento ali, um secador de cabelo. Metia o secador de cabelo e ele secava. Mas eu acredito que seria interessante você fazer uma manutenção. O que acontece no DD1, né? O que acontece no DD1? Normalmente o DD1, o pessoal vai fazer limpeza daquele alumínio escovado ali, aí encharca, né? Passa a escova, encharca, e aquela umidade entra embaixo daquele botão, certo? E aí a umidade fica ali. E aí detona, né? A umidade faz com que o contato não aconteça ali. Aí o pessoal põe o secador de cabelo, ele seca, ele evapora, mas a umidade continua ali sempre vai continuar ali. O correto mesmo, no caso do DD1, seria você desmontar as chaves ali, os botões de toque, né? Existe uma lâmina, se o teu equipamento é original, você vai ver que existe uma lâmina de plástico ali, um plástico entre a chapa e um plásticozinho, né? Uma fibrazinha ali. O ideal seria tirar aquilo, limpar, secar muito bem, e com o tempo bem não muito úmido montar novamente. Porque aquele plástico é o que segura a umidade. Consegue entender? Você pode secar, a umidade vai ficar ali, de repente ela solta e continua ali. Então, um técnico, e também é complicado, né? Eu sempre falo sobre técnico, você vai mandar para um técnico, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o secador ali. Mandou o secador, ele vai funcionar por uma semana e de repente vai parar novamente. Então não leve para o técnico, pega um secador e vai secando ali, ou se habilite a fazer a manutenção que eu comentei. Abrir por baixo, desrosquear as porcas dos contatos, tirar eles, limpar eles e colocar novamente no lugar. Mas é um procedimento que
eu não aconselharia para quem não tem nenhum tipo de manha, né? Porque você quebrar um parafuso de um contato, aquele botão, ele tem um parafuso que já está dentro dele ali, né? Já está soldado nele. Então, se você quebrar aquele parafuso, putz, já era, assim, entendeu? Então, se ele estiver muito oxidado ali, principalmente por causa da madeira, a madeira suga umidade e acaba transportando essa umidade para o parafuso e oxidando o parafuso. Então, se você abrir lá e estiver muito enferrujadão, nem mexa, porque se você quebrar aquele parafuso já era. Então, são detalhes que você tem que ir relevando. Eu acredito que para que você não faça e não prejudique o seu equipamento, um secador de cabelo, infelizmente, vai ser a solução, né? Para quem, o meu DD1 aqui já está uns 3 anos que eu não ligo ele. Eu preciso de uma base para o braço, o berço do braço do meu está quebrado. E quando eu ligar, com certeza aqueles contatos não vão funcionar, né? Continuando, açaí do cowboy. Eu acho que é isso, né? Açaí do cowboy. Muito bom essas explicações valiosas para nós que não entende e como funciona esse equipamento. Legal mesmo. Valeu, obrigado, Açaí. Está sempre acompanhando o canal aí. Agradeço todo mundo, né, que acompanhou o canal em 2023 e que vai continuar acompanhando aí em 2024. Né? Vamos tentar melhorar aí, fazer as coisas e tudo mais. Começar o ano com um pouco mais de ânimo. Espero que tenha retribuição e a gente continua bem feliz, né? Digamos assim. Valdecir Coutinho. Utilizando o novo César, na minha opinião, em termos de sonoridade, quer dizer, na sua opinião, em termos de sonoridade, qual o melhor? Signos 1800, PM 5000 ou H2? Cara, já existem vídeos, inclusive do nosso amigo Douglas, né? Que foi citado aí na pergunta acima. Ele fez lá um comparativo, A1, PM, Signos, H2, né? Ele fez com todos os equipamentos. E lá ele escolheu o melhor, tecnicamente falando, como é que posso dizer, por testes lá que ele fez e tal. Então ele fez vários testes e ele decidiu que o A1 é o melhor amplificador nacional. Só que às vezes isso não se reflete, né, quando você utiliza o equipamento, né? Utilizando o equipamento, você acaba não concordando com o que ele diz lá. Eu, particularmente, na minha experiência de utilização desse tipo de equipamento, eu sempre usei da seguinte maneira: A1, né, porque ele tem mais potência e tudo mais, a gente utilizava o A1 em lugares abertos, né, para um som aberto. Então, como ele tem mais potência, ele berra um pouco mais e você não necessita tanta qualidade e tudo mais, né, tipo, mais voz, lugar aberto, né? Então você utilizava o A1, né? Já quando a gente iria utilizar em um lugar fechado, num salão, num ambiente mais como é que posso dizer, restrito, onde a pessoa estaria ali na frente da caixa, sentindo um pouco mais o grave, a gente utilizava o H2, né, para grave, né? Mas isso vai depender muito das caixas, né, do casamento entre caixas e amplificador. Então você fazer uma análise do amplificador na bancada de testes é uma, certo? Você fazer uma análise do amplificador tocando, utilizando ele profissionalmente, é outra. A gente sabe que o PA1800 ele é mais fraco, mas tem muita gente, se você perguntar aí, vai falar para você: não, o PA1800 é muito melhor de som, sempre usou lá nos anos 90, nos anos 80 o PA1800. Mas a gente tem que entender que o PA1800 ele é mais novo, né? Uma diferença de quase 10 anos, mais de 10 anos aí de diferença. Se você for pegar um PA1800X de última safra, ele tem mais de 10 anos de diferença de um A1 ou de um PM5000. Então, claro que um equipamento com 10 anos a menos, né, principalmente lá nos anos 90, então um equipamento 0 km praticamente e um equipamento com 10 anos poderia dar a diferença do som. Então, por isso que tem muita gente que vai te falar assim: não, o PM1800 é melhor. Tem muita gente que vai te falar que o PM5000 é melhor, tem muita gente que vai depender da experiência, da onde se usou, da caixa que se usou. O ideal mesmo é sempre você pegar a opinião de quem usou todos os equipamentos. E eu, particularmente, nunca usei PA1800X para som profissional. Sempre utilizei PM5000, H2 e A1. Então, na minha experiência, na minha expectativa de áudio, o A1, né, serve mais para sonorização aberta, porque ele tem mais potência. Já o PM e o H2 a gente usava em lugar fechado, porque você precisa de não tanta potência, mas um pouco mais de qualidade, assim, entendeu? Então essa é a minha experiência. Agora, claro, se você falar assim: não, eu vou comprar um H2, vou comprar um PM5000 para usar aqui, porque o César indicou. Aí chega lá: pô, não gostei. Ah, gostei mais do A1.
Cara, vai depender do teu ambiente, das tuas caixas, vai depender do estado de conservação que você pegou o equipamento, né? Às vezes você pega... Eu fiz um vídeo que eu lancei há poucos dias atrás aí, onde eu comparei um 360 com um 366. Então eu peguei dois equipamentos em estados de conservação mais ou menos iguais, né? Agora, se alguém for fazer o mesmo teste e pegar um 360 com algum tipo de problema lá, que ele não está tocando firme, não está tocando forte por algum motivo, é óbvio que vai estar diferente. É óbvio que a pessoa vai falar assim, não, o 366 é muito melhor que o 360. Mas qual é o espécime que ele está utilizando para fazer esse teste, né? Ele tem algum problema? Ele não tem? No caso do Douglas, lá quando ele fez os testes, ele primeiro fez uma revisão nos equipamentos. Então primeiro ele fez troca de capacitor, troca tudo que tinha que trocar, melhorou, fez upgrades lá nos equipamentos, e aí depois que ele fez o teste, né? Então o próprio upgrade que ele fez pode ter influenciado em alguma coisa lá, né? Porque existem alguns equipamentos que, exemplo, um PA1800X, se você fizer um upgrade ali num PA1800X, talvez ele fale melhor do que como ele saiu de fábrica. Já um A1, se você fizer um upgrade, talvez não mude tanta coisa. Então são vários fatores, né? Você fazer uma comparação de equipamentos com 40 anos de idade não é uma coisa muito fácil não, né? Mesmo você voltando 40 anos atrás, comprando todos os equipamentos zero e testando um por um nas mesmas caixas e tudo mais, pode ter diferença, né? Aí tem o ouvido, né? Que é um outro vídeo, outro canal que o nosso amigo citou lá, que é o Walter, ele fala isso, né? Cada um vai escutar de uma maneira diferente. Eu vou escutar lá às vezes o meu ouvido, ele já não tá tão bom como a minha percepção de grave. Então, tipo, às vezes eu tô escutando o grave, mas não tô escutando o grave, tô sentindo o grave. Por quê? Porque o meu ouvido já tá explodido, já está estourado. Uma outra pessoa com um ouvido mais zerado, mais calibrado, pode estar escutando o grave que eu não estou escutando, certo? E talvez não tenha aquela percepção do sentido do grave batendo no peito. Quando eu falo assim, grave batendo no peito, é isso, né? Às vezes eu não estou escutando, tá? Meu ouvido já está explodido, mas eu estou sentindo aquele grave. Então, um equipamento que faz eu sentir o grave, talvez seja melhor para mim do que um equipamento que para uma outra pessoa, ela consiga escutar um pouco mais o grave. Entendeu? Baixo, um grave mais baixo, alguma coisa, isso acontece muito com agudo, né? Então é bem complicado, bem complexo isso, né? Na teoria, nos parâmetros, na bancada, o A1 é melhor. Alberto Souza. Boa noite, César. Caso seja necessário trocar os transistores de saída de um amplificador ou de um receiver, mas no mercado não possui os originais. Caso coloquemos similares de boa qualidade, pode mesmo assim afetar a sonoridade do equipamento? Uma dúvida que tenho, já até li alguns artigos sobre o assunto, mas nada conclusivo. Ou será que os transistores de saída não são responsáveis pela sonoridade? Sabe a finalidade real deles? Saberia informar quais componentes são responsáveis pela qualidade e o detalhamento sonoro do áudio? Parabéns e força no canal. Um feliz 2024. Cara, é o seguinte, né? É um aglomerado de coisas, correto? Então, é óbvio que existe uma etapa pré-amplificadora, não estou dizendo de pré-amplificador, mas uma etapa... uma etapa 1, digamos, o amplificador tem uma etapa 1 e uma etapa 2, né? Digamos assim, de amplificação. Então, claro que qualquer coisa que você altere, qualquer coisa que você mude, qualquer detalhe que você inclua no amplificador, pode mudar a sonoridade do amplificador. Dizer que você vai trocar um transistor e ele vai mudar, tipo, nossa, agora ele está tocando 25 mil vezes melhor. Não, né? A pessoa vai ter que ter um ouvido, vai ter que estar com um sentido muito bom para tentar descobrir, para tentar ver se melhorou ou não. Muita gente vai falar assim, não, o transistor não altera nada, você vai pôr lá e ele só vai amplificar. Cara, tudo que você utilizar no caminho do áudio vai alterar, né? Se essa pessoa que fala assim, não, o transistor não altera em nada, mas ele vai lá e fala assim, não, compre cabos de boa qualidade. Pô, mas então peraí, né? Se o cara tá querendo colocar cabo de boa qualidade para não pegar ruído ou para não interferir no áudio, por que um transistor que tá ali no meio do circuito também não vai interferir, né? Então é uma conversa bem complexa, bem complicado. O que a gente tem que levar em conta hoje, na minha opinião, é o que você consegue. Porque é óbvio que se eu for pegar aqui um PM5000 que usa transistores lá que não existem mais, certo? E querer comprar esses transistores piratas,
né? Às vezes nem muda a sonoridade, mas eles vão aguentar muito menos do que o original. Então, claro que você vai ter que trocar por um que aguente. E aí talvez melhore ou piore o som, né? Então, digamos, eu sempre faço a comparação de PM5000 com H2. O PM5000 era um sistema, um circuito, uma engenharia. Aí veio a Gradiente, pegou aquele sistema, aquela engenharia, modificou, colocou transistores mais rápidos, modificou etapas, fez um sistema de DC diferente e montou a H2. O que está me incomodando aqui é esses views batendo desse jeito. Vou virar a fita aqui. Ver se aqui bate menos. Aqui nem bate. Tá. Então mudou o circuito. E aí muita gente fala assim, não, o H2 toca mais do que o PM5000, porque está utilizando lá um transistor mais rápido e tudo mais. Então, sinceramente, eu não sei te dizer, entendeu? Eu acredito que possa alterar, mas essas alterações são tão mínimas, é para aquela pessoa chata mesmo, sabe? Não, esse aqui tem uma qualidade e tal, esse aqui tem mais qualidade, mas às vezes o teu ouvido lá explodindo, como eu já disse, não vai sentir diferença nenhuma. Então, é um assunto bem complexo. Eu só sei de uma coisa, que tudo que passa pelo áudio, tudo pode alterar para melhor ou para pior, né? Ou pode tentar manter o áudio igual ao sinal de entrada, né? Que seria o ideal, o amplificador perfeito se você injetar um sinal e esse sinal ser reproduzido, amplificado da mesma maneira que entrou. Se você pôr lá em vários instrumentos, não, isso aqui está amplificando da maneira que entrou tal. Mas aí quando você vai escutar, o teu ouvido diz ao contrário, né? Então vários fatores, porque aí vai depender da pessoa que está escutando, né? Para mim, um timbre de grave pode soar melhor do que um timbre de grave que soa melhor para você. Então quer dizer o quê? Na bancada eles são iguais, tá tudo igualzinho lá, certo? Mas aquele timbre de grave de um amplificador me agrada melhor. Mas é o meu ouvido, a minha sensibilidade é que está me dizendo que é melhor para mim. Certo? E para você às vezes pode ser pior, né? Então é a mesma coisa eu falar, pô, esse som aqui é bom para mim, olha só que gostoso. Aí a pessoa, então tá, deixa eu colocar uma música que eu gosto. Aí coloca a música que ele gosta, não vai tocar. Por quê? Porque a música que ele gosta tá tocando num timbre, numa sonoridade diferente daquilo que para mim tá soando melhor. Então é bem complicado, né? Continuando, nossa, tem uma mensagem bem longa aqui, vou deixar por último, tá? F. Suzano, grande César, bora começar mais um ano de respostas de sábado. Estou com um receiver Pioneer V300 com STK queimado. Ele é estreito, não cabe as placas amplificadoras que costumamos colocar no lugar do STK. Você tem algum ou conhece alguém que teria original modelo STK 41812? Boa sorte nesse ano. Que o YouTube pague bem para você poder continuar seu trabalho. Isso é difícil, né? Mas agora com o Andrade vai cobrar imposto. Mas vamos lá. Então, o Pioneer, né? Cara, a própria Gradiente fazia no 4181, né? Se você pegar aí um projeto, os esquemários do DS40, talvez do R343 ou do RC2, que utilizava o 41812, eu acho que são esses. Se você pegar os esquemários, vão ter 2 ou 3 versões lá. E uma das versões é um amplificadorzinho no lugar do STK. O que acontecia? A Gradiente vendia esses equipamentos, vendia. Chegou uma hora que falhou os STK, não tinha mais o STK em disponibilidade para montar o equipamento. Aí a Gradiente teve que ir lá e fazer um circuito com componentes discretos para colocar no lugar do STK. Então, praticamente, se você pegar o esquema desse Gradiente, que eu acho que usa o 4181, e pegar lá o esquema dele com um circuitinho simples, simplesmente faz uma plaquinha, põe lá os componentes e ele praticamente cabe no lugar, né? Então, tem muito equipamento DS40, R343, que quando você abre, em vez de estar o STK lá, tem uma placa pendurada com transistores normais. Então procure encontrar essa placa, esses transistores, esse circuito e tentar adaptar no teu equipamento, tá? Trocar tudo e colocar dissipador e essas placas que o cara que vende no Mercado Livre, eu acredito que não seja boa ideia não, porque aí você vai alterar todo o sistema aí, provavelmente você vai precisar de mais fonte e tudo mais, então eu não faria. Marcelo BR, um ótimo 2024, muita prosperidade nesse ano novo. Valeu, obrigado. Tech Rock TV.
não, Tech Hot CIRRJ, mais ou menos por aí. Feliz 2024, César, tenho 3 gradientes A1 e 3 PM5000. Tenho que vender uma unidade de um desses da coleção para fazer um outro investimento. Já tenho interessado em um ou outro. Dependendo de qual for desapegar, estado de conservação, equivalentes, tenho a linha completa de ambos. Você venderia qual deles? A1 ou PM5000? Forte abraço. Cara, voltamos àquele mesmo assunto, né? Qual é melhor, qual é melhor. Eu acredito que você que tem que decidir. Você tem que pegar o PM5000, escutar o PM5000, você tem que pegar o A1, escutar o A1, usar, olhar para ele, ver o que é melhor, ver o que vai ficar melhor aí no teu sistema. Inclusive, talvez, né, ver qual seria o equipamento que você poderia comprar futuramente, se caso você voltasse a querer ter. Então, qual dos equipamentos tem mais bem conservados aí no mercado? Porque tá difícil, né? A PM e a A1 você só encontra baleado, mas... Então, eu acredito que são vários fatores que você tem que colocar na balança, né? Isso pra você. Não adianta eu falar pra você, não, eu ficaria com o PM5000. Se chegasse aqui, ó, eu vou levar tudo, você só pode escolher um pra ficar. Eu ficaria com o PM5000, mas isso é questão minha, né? Tanto de visual, como também de história, né? Eu tenho histórias com o PM5000, você entendeu? O PM5000 sempre foi um equipamento que eu quis ter, tal, e depois eu tenho histórias de como eu consegui ter. Já a A1, né, como eu já vivi bastante com a A1, então não tenho tanto assim sede em ter, você entendeu? Então o PM5000, ele traz mais do que o próprio equipamento de história para mim, mas isso é eu, né, para mim. Para você que tem que decidir. Infelizmente, você tem que colocar os dois aí, ver qual que tem mais detalhes, qual que não tem, qual que vale mais, né? Porque às vezes você precisa do dinheiro, então vendo. Já aconteceu isso comigo aqui. As pessoas falam assim, pô, você está ficando com o mais feio e vendendo o mais bonito. Sim, o mais bonito vale mais, então vale mais a pena eu vender o mais bonito. Pelo menos eu pego mais dinheiro, você entendeu? Do que vender o mais feio e pegar pouco dinheiro, né? Então, são coisas que você tem que pensar e botar na balança aí, tá? Vou ter que emendar o vídeo. Então, eu peço desculpas, eu não posso decidir isso por você, né? Victor Hugo, feliz 2024, ano novo com os mesmos governantes, infelizmente. César, não conheço muito de componentes e você também deve ter um conhecimento mínimo. Vir uma potência profissional em vídeos na Índia, se não me engano, com o transistor TO3 MJ15024 com 2000 watts por canal. Você conhece esse transistor? Obrigado e um abraço. Realmente eu não conheço, a gente conhece só mais o 2003, né? 15003 e 15004. Se existe um 15024 no formato TO3, precisa ver quem construiu, aonde foi feito, e se esse pessoal aí da Índia está usando esse componente, provavelmente ele confia no componente. Poderia ser uma opção, né, para a gente utilizar no PM5000 lá, para repor em vez de ficar pondo os transistores mais rápidos lá, né? Então poderia ser uma opção, teria que verificar, digitar o modelo no AliExpress ou em algum lugar para saber se existe realmente. Que ele possa dar 2000 watts, pode ser. Se o cara colocou um monte de transistor lá e tem uma fonte parruda, com certeza pode dar 2000 watts. Então seria sim uma opção a gente tentar pesquisar sobre esse transistor para poder repor, né, em equipamentos aí. Se ele for de boa qualidade, bem feito, não as piratarias aí dos 15003 e 15004, poderia ser uma opção sim, tá? Infelizmente eu não conheço esse vídeo aí, né? Não conheço o amplificador desse nosso amigo aí. Se ele está usando os TO3, tem algum motivo, né? Deve ser bom os transistores, porque hoje a maioria usa já capsulamento diferente. Roberto Lima, César e família, feliz 2024, bons negócios. Obrigado para você também, para todos que assistem aí, um feliz 2024. José Santos, olá César, o que você acha dos tocadiscos Technics modelo 3200? Cara, eu não me lembro qual que é o modelo SL3200. Uma coisa que eu vou dizer para você, tá? Tocadiscos Technics tem que ser aqueles mais simples, na minha opinião, né? Sei lá, no máximo SL 1800, 1700, 1500, 1600, ou as SL 2000, 2900, talvez a SLD2. Essas SLs que você tem uma eletrônica muito pesada, principalmente nos comandos ali, tipo SL 1800 MK2, né? Cara, tem uma eletrônica pesadona ali, tem uns integrados ali que, putz, é bem complicado. Eu lembro de sucatear
Eu não sei se eu tenho alguma... Não, acho que as carcaças que eu tinha de SLQ3, Q2, que são aquelas bem eletrônicas mesmo, já era sucata e já virou pó, assim, entendeu? Então eu realmente, eu fugiria de toca-discos com eletrônica muito pesada, né, fora o motor, né, porque a maioria delas tem eletrônica pesada no motor ali, mas essas técnicas que tem muita eletrônica pesada nos comandos de lift, tem toca-discos técnicos que o lift é eletrônico, né, você aperta ali, ele ergue num pulso eletrônico. Se o integrado que faz aquele pulso pifar, já era, adeus. Então realmente, eu não lembro qual é a 3200, mas eu me lembro da 3300, que era eletrônica, né, com o painelzinho assim, frontal, assim, que você apertava os botãozinhos e tal. Então, é bem parruda, tal, bonita, mas eu fugiria de toca-discos com muita eletrônica embarcada, certo? Principalmente as dos anos 80, dos anos 90, né? Porque aí você não encontra mais componentes de jeito nenhum para elas. W. Swinberg, feliz ano novo, César, obrigado para você e para todos que nos assistem. Jair alguma coisa. César, tudo bem? Por favor, gostaria que você ligasse um mixer Quasar QA5500 em um equalizador Cygnus GM800X. Em um pré meu Quasar e aquele frente dourada, usando os dois mixers, fazer ele de pré-amplificador. Muito obrigado. Puxa vida, fazer um vídeo específico assim é difícil, né? O que eu tenho? O QA5500 eu tenho e o 1800 eu tenho, só não sei qual que é o pré que você está falando aí, né? Mas, puta, parar tudo aqui, fazer um vídeo, vou ser bem sincero, né? Não vou ficar te enrolando. Não, um dia eu faço. Não, pode deixar, né? Ficar, tipo, né? Não vou falar isso, tá? Eu sou bem honesto, bem como é que eu posso dizer? Bem centrado no que eu vou te dizer. Muito difícil fazer um vídeo desse, a não ser que esteja tudo na mão e que seja fácil de fazer. Peço desculpas aí, mas não tem como fazer. Açaí do Cowboy. Boa noite, César. Tem uma potência Advance. A pessoa que me vendeu diz que é 5.000 watts. Gostaria que você me desse uma dica de como saber se é verdade desde já agradeço. Não tem como saber, né? Você vai ter que pegar os esquemas dela lá, olhar, ver como que é. Normalmente potência com 5.000 watts deve pesar um chumbo danado. Apesar que se ela for classe D ou um outro tipo de classe, talvez não pese tanto. Realmente não sei te dizer. Você vai ter que confiar nas especificações da pessoa que te vendeu ou da marca, né? Então, infelizmente, não tenho como te dizer não. Agora eu vou ficar por último aqui aquela pergunta mais longa. O Edson Oliveira Freitas. Bom dia, César. Sobre essa questão das Masters 220, as caixas que o meu amigo montou para pôr no lugar delas é uma réplica exatamente igual às Masters 220. Eu tenho o vídeo delas e vou enviar lá no teu WhatsApp para você ver. No meu entender, acho que elas não são profissionais não. Os woofers estão no mesmo tamanho de 10 polegadas e os médios e tweeters também são muito parecidos com as das originais. Os ST200 que ela comprou de mim são justamente para substituir os dois tweeters de cada caixa réplica que estão ruins. Uma está queimada e a outra 3 esquentam demais, segundo ele. Daí ele ter comprado os ST200 por serem realmente réplicas das Master 220, não sei se os woofers e os médios são realmente profissionais não. Daí esse meu raciocínio de achar que ele ter arrependido de ter me vendido as Master 220, sendo que elas são perfeitas para uma H2, PM5000, PM800 e outros. Não é verdade? Se o meu Model 120 elas casam perfeito, imagina em uma dessas potências, então como não seria? Pode até ser certo preconceito meu sim, mas entre as Masters 220, que agora são minhas, ainda bem, eu prefiro muito mais as Masters 220 do que essas caixas réplicas que ele montou. Mesmo embora eu ainda não ouvi o som delas, e perto e só por vídeo mesmo. E ainda assim que a qualidade do áudio possa ser realmente melhor do que as das Master, ainda assim eu prefiro muito mais as Masters 220. Bom, é minha modesta humilde opinião. Abraços a todos os amigos vintageiros. Bom, na verdade é o seguinte, né? É história de réplica, né? Ah, réplica. Cara, não dá, né, cara? A característica da Master 220 é uma. Ela tem um divisor ali com características dela, né? Os woofers estão ligados numa sequência que é característica dela. O woofer é feito com um tipo de
tecido, borda, específico para as caixas. Não, a gente não pode imaginar que a Gradiente tenha feito um par de caixas sem nenhuma engenharia ali dentro. Aí vem os caras, e eu já vi, tem de quilo aí, pessoal oferecendo réplica. Eu acho que é das Signos, né? Das Rev 320. O cara foi lá e falou, não, réplica Signos Rev 320. Aí quando você vai ver a réplica, tá usando o Ufer JBL, cone seco. Cara, a caixa foi feita para suspensão acústica. Ela tem um duto, ela tem um volume para suspensão acústica. E o cara me fala réplica com Ufer cone seco. Putz, infelizmente não é réplica, né? Existem sim algumas réplicas que você vê aí que são bem feitas, com as características originais das caixas originais, mas tem muita coisa que não é feito. Eles caras querem dizer que é réplica para tentar oferecer, né? Então isso aqui é uma Rev 320. Não é e nunca vai ser uma Rev 320, correto? Primeiro, em outro caso, né? Exemplo, existe aquela lógica, aquela teoria do tipo de madeira, né, que a gente sempre comenta, eu sempre comento no meu canal, por que as fábricas usavam o aglomerado, né? 1, por custo, 2, porque é o que tinha, ou 3, por causa da acústica, né? Muita gente vai falar assim, não, isso aí é por causa que era preço mais barato, não, isso aí é porque é o que usavam na época, ou não, por causa da acústica. Você tem que entender que uma madeira seca, um MDF lá, naval, seco, bata no MDF naval, ela ressoa de uma maneira. Bata num aglomerado, numa tábua de guarda-roupa. Vai lá no teu guarda-roupa que é aglomerado, desses modernos vagabundos, bata. Você vai ver um som. Bata num MDF, você vai ver outro som. Bata numa naval, num condensado naval, é outro som. Então quando alguém vem e fala assim, não, eu fiz as réplicas, né, eu vou refazer as caixas, o madeiramento de uma Vox 150, vou colocar todos os componentes, divisor, tudo lá dentro, e vai ser a Vox 150. Infelizmente, para mim, não vai ser uma Vox 150. Eu prefiro muito mais pegar uma Vox 150 original e passar massa na parte de fora, por fazer preenchimento na parte de fora, certo? E tentar recuperar a acústica original dela, do que pegar a caixa, desmontar tudo e fazer tudo em MDF. O MDF pode soar diferente, certo? Então, isso é uma coisa que eu já comentei aqui no meu canal, eu já fiz uma... Não é uma disputa, né? Mas eu fiz me fugiu a palavra agora, mas eu fiz um desafio, né? De você pegar uma Master 100 original, toda original, 100% original, e escutar a Master 100. E aí você pega uma caixa Master 100 réplica, quer dizer o quê? Toda feita na mesma medida e tudo mais, somente com a madeira diferente. Seria o teste perfeito, né? Isso é ciência. Não é alguma coisa que dizem, não, tá ali e tá aqui. Como que tá? Tá com os meus dados aqui, que só o meu computador que sabe interpretar. Você não consegue interpretar, mas tô dizendo que é e é. Não. Né? Então vamos fazer o teste correto. Qual seria o teste correto? Pegar uma Master 100, escutar a Master 100 com o gabinete original, com o alto-falante original, pegar todos os componentes dessa Master 100 e repassar elas para uma caixa feita em MDF ou compensado. Tudo igual, exatamente. Utilizar ela no mesmo ambiente, com o mesmo sinal, com o mesmo amplificador, com a mesma pessoa escutando, né? E aí você vai escutar. Será que tem diferença? Né? Esse seria o desafio. O desafio seria esse. Será mesmo que a madeira utilizada era só por custo? Era só porque é o que tinha na época? Ou por causa que tinha algum tipo de... poderia ter algum tipo de acústica? Você consegue entender? Então, quando alguém vem falar réplica de alguma coisa, sinto muito. Réplica é a mesma coisa que restauração. Quando você restaura alguma coisa, você está restaurando o que era, como ele era na época. Aí vem alguém e fala assim, não, restaurei o meu CD 2800, só que pintei ele de verde, aqui tá prata e esses botões aqui são amarelos. Mas isso existiu na época? Não. Então não é uma restauração, é uma reforma. Então a caixa acústica é a mesma coisa. Se você for replicar um par de caixas de época, infelizmente você vai ter que usar a mesma madeira de época, né? Porque aí você cai naquele negócio. Pô, será que a madeira dá mais acústica ou dá menos acústica? Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que esteja errado, mas a gente só vai conseguir saber no dia que fizer um teste.
E o teste, vou repetir, ser repetitivo, é esse. Pegar a caixa igual, a mesma caixa Master sem escutar, transferir todos os componentes dela para uma caixa de madeira normal, certo? E escutar. Porque aí você não vai ter nenhum tipo de interferência, não vai ser woofer diferente, não vai ter tweeter diferente, não vai ter divisor diferente, não vai ter nada diferente, não vai ter ambiente, não vai ter um amplificador diferente, não vai ter nada. A mesma música, o mesmo lugar, a mesma configuração de alto-falantes, de divisor, só que somente a madeira diferente. Aí a gente vai poder analisar e saber se realmente a madeira fazia diferença para essas caixas ou não. Então é isso aí, deixe sua pergunta aqui para semana que vem. Aqui a gente tem um plano de fundo. Um feliz 2024 para todo mundo. Continue acompanhando o canal. Não esqueça que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, anos 70, 80, 90, aquilo que vale a pena, curiosidades, demonstrativo. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado e não esquece de dar o like para contribuir. Deixe a sua pergunta aqui para semana que vem. E se eu não respondi decentemente a pergunta que você fez dessa vez, refaça ela melhor, mais reduzidinha lá, mais comprimida para a semana que vem e eu respondo. É isso aí, vamos embora, continuar 2024.